ser humano vive uma busca incessante por novos modos de produzir energia que sejam eficazes e principalmente sustentáveis e renováveis. Em uma época em que a preocupação com o meio ambiente está em alta, as fontes de energia alternativas são cada vez mais procuradas, mesmo que pouco utilizadas se comparada à utilização de outros meios mais nocivos ao planeta Terra e à própria população. A energia maremotriz é de uma potencialidade gigantesca. Se utilizarmos as forças das marés, das ondas e da temperatura dos oceanos, isso proporcionaria muito mais energia do que precisaríamos gastar no futuro, mesmo considerando que o consumo global duplica de 10 em 10 anos. Um total de 2/3 da população do mundo, ou seja, 4 bilhões de pessoas, vive a menos de 400 km do litoral. Quase metade da população mundial, cerca de 3,2 bilhões de pessoas, vivem em regiões costeiras que ocupam apenas 10% da superfície terrestre do planeta. Com essa distribuição da população e um número crescente de seres humanos e desenvolvimento de atividades industriais e do setor elétrico, só destaca a necessidade de energia maremotriz para estas regiões costeiras. Algumas recomendações devem ser levadas em consideração, quanto maior a onda matriz e melhor desempenho do sistema. Entre os locais com potencial para a produção de energia das marés estão a Baía Fundy, no Canadá, e a Baía Mont Saint-Michel, na França, ambas com mais de 15 metros de desnível. No Brasil, podemos destacar o estuário do rio Bacanga, em São Luís, com marés de até 7 metros, e principalmente a ilha do Macapá, com marés que atingem até 11 metros. De acordo com o Conselho Mundial de Energia, o potencial de mercado da energia maremotriz passa de $1 trilhão americanos. O método mais comum de aproveitamento da energia potencial das marés é através do uso de turbinas instaladas em barragens, construídas em estuários. O processo é similar ao utilizado em usinas hidrelétricas. O reservatório, a barragem, as comportas e os equipamentos eletromecânicos são os principais componentes de uma usina maremotriz. O aproveitamento da energia pode ser feito durante a maré enchente e durante a maré vazante. Ela pode ser obtida de duas formas, sendo através da energia cinética causada pelo movimento das marés ou da energia potencial conseguida pela diferença de altura entre a maré baixa e a maré alta, geralmente de 5,5 metros ou mais. Devido à atração gravitacional e ao movimento de rotação da Terra, as marés variam de altura e demoram 12 horas e 25 minutos para alterarem entre essas duas fases. Elas são uma fonte natural de energia não poluidora e renovável. Assim, há a formação de um reservatório junto ao mar, que quando a maré é alta é preenchido e é rotacionado um tipo de turbina hidráulica que proporciona a produção de energia elétrica. Se a maré está baixa e com isso a água deixa o reservatório, mesmo assim a energia elétrica é produzida. O sentido em que a água entra não afeta a produção, desde que ela passe através das turbinas. Vantagem. Sendo considerada uma energia limpa, a energia maremotriz possui inúmeras vantagens. É uma energia renovável, ou seja, não acaba. Sendo assim, é um investimento a longo prazo de grande potencial. É isenta da produção de qualquer tipo de poluição. Outra vantagem é que as marés, assim como as correntes marítimas, são extremamente previsíveis, o que permite saber quando e quanto será possível produzir de energia elétrica, diferente de outras fontes alternativas, como solar e eólica. Exemplos. Nos dias atuais, os países que utilizam o sistema de geração de energia são Japão, França, Coreia do Sul, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e principalmente instaladas no Havaí. E as principais usinas maremotrizes são Larens, França, Anápolis Royal, Canadá, Kisleya, Guba, Rússia, Jingxia, China, Chihuahua Lake, Coreia do Sul e Meighen, Reino Unido. É importante destacar a usina maremotriz Larens. É atualmente a maior do mundo em potências instaladas de 240 MW. A estratégia de operação da usina é uma combinação de efeito duplo e bombeamento. A produção anual da usina pode chegar a 544 GW e é o suficiente para abastecer 240 mil residências. A usina é composta de 24 grupos geradores do tipo bulbo, cada um com potência nominal de 10 MW.
As turbinas possuem sistemas de reversão das hélices para permitir a geração em ambos os sentidos, além do bombeamento que é feito pelo mesmo grupo de máquinas. No estuário de Larrence, as marés podem alcançar até 14 metros e se mantêm em uma média de 9 metros. Além da geração de eletricidade, outros benefícios provenientes da construção da usina foram observados. A usina tornou-se um atrativo turístico na região. A indústria pesqueira não sofreu qualquer dano durante os anos da operação da usina. Os grandes desafios do setor energético mundial colocam as fontes alternativas em posição de destaque, tendo em vista que a maior participação dessas na matriz energética mundial será uma tendência inevitável nos próximos anos. Portanto, os estudos sobre a exploração da energia maremotriz tornam-se bastante interessantes sob o ponto de vista estratégico. Embora em todo o mundo exista um número relativamente pequeno de usinas maremotrizes em pleno funcionamento, a tecnologia já utilizada nesse tipo de geração, bem como os princípios operacionais adotados, já se mostrou bastante maduro e confiável, e portanto pode ser reproduzida seguramente em diversos outros locais com potencial significativo para este modelo de geração de eletricidade.